Então, pessoal, hoje nós vamos continuar a falar sobre competência e nesse bloco nós vamos falar sobre os casos de conexão e continência. Conexão e continência são na verdade, constituem um único caso de modificação da competência. Não é? Então, uma vez determinada competência, é possível que nós tenhamos modificação da competência quando for caso de conexão ou de continência. A conexão e a continência, elas se caracterizam quando dois ou mais crimes são conexos, são as hipóteses do artigo 76, ou são continentes, que são as hipóteses do artigo 77. Tá? Como regra geral, e eu vou explicar isso melhor no outro bloco, quando dois ou mais crimes forem conexos ou continentes, eles devem ser reunidos e julgados em um único processo. Tá? É, Começamos, portanto, por explicar os casos de conexão. E os casos de conexão estão, como eu já havia dito, no artigo 76 do Código de Processo Penal. São três incisos. Cada inciso, na verdade, apresenta mais de um caso concreto. Então, o primeiro deles diz o seguinte: artigo 76. A competência será determinada pela conexão se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Não é difícil perceber que nesse inciso nós temos três casos: duas ou mais infrações ao mesmo tempo, e aí não importa se elas foram praticadas em concurso de pessoas, o que importa é que elas foram praticadas por várias pessoas reunidas, né? Ou quando forem praticadas por várias pessoas em concurso, e aqui a primeira diferença do caso que eu acabei de falar é que várias pessoas reunidas é diferente de concurso, porque no concurso existe um liame subjetivo que unifica as intenções, não é? Portanto, todas as pessoas estavam pré-ajustadas a atuar conjuntamente. E aí, quando há concurso, tanto faz se esses crimes foram praticados ao mesmo tempo e no mesmo lugar, porque podem ser praticados em tempos e lugares diferentes. E o terceiro caso é quando os crimes são praticados por várias pessoas umas contra as outras. Tá? Quando uma pessoa pratica o crime contra a outra e vice-versa, ambas respondem por crimes, eles são conexos. O inciso 2 diz o seguinte: haverá conexão se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Ora, aqui o que importa é que uma infração tenha ligação com a outra, seja porque foi praticada para facilitar a outra, como por exemplo quando alguém furta um carro para poder facilitar o roubo de um banco, na medida em que, ao roubar o banco, é preciso ter, por exemplo, para facilitar, um carro de fuga, para empreender fuga. Né? Ou quando é para ocultar ou conseguir impunidade, como, por exemplo, alguém pratica um roubo e aí verifica que uma testemunha identificou o roubo, dias depois vai lá e ameaça ou mata a testemunha. Né? Então, nesses casos, nós temos crimes conexos, que seria o roubo e o homicídio ou a ameaça da testemunha, na medida em que o homicídio ou a ameaça foram praticados para ocultar ou para garantir a impunidade do roubo. Tá? O inciso 3 do 76 diz o seguinte: a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Então, toda vez que a prova de um crime influir na prova de outro crime, nós teremos uma conexão probatória. Caso, por exemplo, em que uma pessoa toma um tiro, vai para o hospital e ela acaba
testemunhando no hospital que houve um homicídio no hospital. Então, a prova de que essa pessoa tomou um tiro, ela influencia na prova do homicídio que aconteceu no hospital, porque ela acaba demonstrando que, de fato, ao tomar um tiro e ser levada para o hospital, ela estava naquele lugar e pôde testemunhar. Então, quando a prova de uma infração influenciar na prova da outra, nós teremos, portanto, conexão. Portanto, os 3 casos de conexão, na verdade, são mais de 3, né? Porque, como eu falei, cada inciso apresenta, na verdade, mais casos do que 3, mas são os casos do artigo 76. Esses são os casos de conexão. E o 77 apresenta, basicamente, 2 incisos que caracterizam a continência. Então, a competência ela vai ser determinada pela continência, de acordo com o artigo 77, inciso 1, quando 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então, quando 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, ou seja, que não é concurso entre elas, não é reunidas, na verdade é quando uma pessoa é acusada de uma infração e outra é acusada da mesma infração, de tal maneira que uma é excludente da outra e por isso os crimes são continentes. Ou bem aconteceu um, ou outro, ou nenhum. Os 2 é que não dá para ser, já que não estavam em concurso nem reunidos, não podem os 2 ter praticado o mesmo crime. E o inciso 2 do artigo 77, que diz o seguinte: no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. Muito bem. Aqui, onde está 51, parágrafo 1º, leia-se 70. Onde está 53, segunda parte, leia-se 73. E onde está 54, leia-se 74 do Código Penal, porque o dispositivo ele se remete ao Código Penal antes da reforma da parte geral de 1984, de tal maneira que não é possível que nós façamos essa remissão a uma lei que já foi modificada. E, portanto, ele está dizendo que as infrações cometidas em caso de concurso formal, que é o artigo 70, em caso de erro na execução do crime, né, artigo 73, ou de erro no resultado diverso do pretendido, né? Então, nesses 3 casos, nós teremos continência, porque no concurso formal nós temos 2 crimes, porém, um crime aplica-se a pena inteira e, ao invés de aplicar a pena do outro crime, aumenta-se um percentual, uma fração, melhor dizendo, do outro crime. E a mesma coisa acontece no erro na execução e no erro que configura o resultado diverso do pretendido, porque lá está previsto que aplica-se a pena de um crime aumentada de uma fração do outro, portanto, eles têm que ser julgados em conjunto. Trata-se, de acordo com o artigo 77, inciso 2, de um caso de continência. Quando nós estivermos diante de 2 ou mais infrações conexas ou continentes, como regra, elas devem ser reunidas, mas eu vou explicar isso melhor no próximo bloco.